Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Eu falei que eu ia voltar em algum momento, assim, senti minha falta, provavelmente não. Mas sejam bem-vindos a mais um podcast Bota o Fone. O último foi em março, se eu não me engano, hein? Já tá em setembro, assim. Tá bom, tá legal, a ocorrência tá maneira, né? E o podcast de hoje é um podcast temático, né? Pra quem não sabe, na última sexta-feira, dia 3 de setembro, depois de 6 anos, né? O último álbum foi em 2015, acho que foi por agora também, de 2015. O Iron Maiden lançou um novo álbum de estúdio, o Senjutsu. Tem essa temática samurai no nome, nem tanto, não é o tema do álbum, no caso. Tem essa temática samurai no nome, que nem o The Book of Souls teve a temática dos povos originários da América Latina. The Final Frontier teve a temática universo, espaço, enfim. A Battle of Life and Death, a temática de guerra. Enfim, depois de 6 anos, depois do The Book of Souls lá em 2015, finalmente um novo álbum de estúdio do Iron Maiden. A espera era terrível, eu não sabia nem se ia ter um novo álbum de estúdio do Iron Maiden. Eu tava, sinceramente, na expectativa de saber. Por mais que esse álbum já tivesse meio que confirmado há mais de 2 anos, que é o caso, tá? O Senjutsu foi gravado há 2 anos atrás. Ele ficou guardado. O Bruce Dickinson falou que num vault, num cofre do Steve Harris. Eles deixaram o álbum lá, deixaram guardado de uma forma que não corriam riscos de vazamento. E aí, no contexto da pandemia, no contexto sem turnê, eles resolveram lançar esse álbum, finalmente. Esse álbum viu a luz do dia. O que nos leva a pensar que num mundo normal, né, se estivéssemos vivendo a nossa normalidade, a turnê do Legacy of the Beast já teria terminado por agora, acho que em agosto, em julho no máximo, a turnê já teria terminado toda. Aí já teria o lançamento do Senjutsu e o Iron Maiden já iria encaixar a turnê do Senjutsu. Mas assim, a Legacy of the Beast só vai terminar no ano que vem, dos shows adiados. A última perna europeia da turnê só ano que vem. E logo em seguida já tem o Iron Maiden no Rock in Rio, já está confirmado para a primeira noite, né? A Noite do Metal, que tem o Iron Maiden como headliner, tem o Dream Theater, que os meus advogados não me autorizaram a falar o que eu penso sobre essa escolha. Tem o Megadeth, tem o Sepultura também. Até agora só confirmados no palco Mundo, não tem atrações do palco Sunset. Tomara que sejam muito boas, porque é isso que vai definir se eu vou ou não nesse Rock in Rio. Porque eu gosto muito do Iron Maiden, mas Dream Theater, enfim. E aí o que acontece? Provavelmente o show do Rock in Rio já vai ser na turnê do Senjutsu, que vai terminar em julho, né? Legacy of the Beast, conforme eu falei. E é isso, assim, a expectativa para esse álbum tava ok. Como é que esse álbum foi anunciado, né? Desde o lançamento do último pôster, né? Do último cartaz da perna europeia, dessa última perna europeia da Legacy of the Beast, o pessoal notou que tinha uma coisa estranha na parede, onde o Ed, era o Ed do 2 Minutes to Midnight, onde o Ed estava apoiado, né? Aquele restinho de parede do single lá do 2 Minutes to Midnight, com as bandeiras como se fosse na entrada do prédio da ONU em Nova York. E tinham 4 letras nessa parede, W-O-T-W. E assim, era um mistério. E aí de um tempo pra cá começou a viralizar. O pessoal começou a prestar atenção em cartazes espalhados em festivais, né? Porque assim, na Europa já está tendo um festival normal, até nas versões online dos festivais, um cartaz com os dizeres lá do Balthazar Feast, que estava marcado para algum dia de julho. Eu não me lembro qual era esse dia de julho, eu acho que era dia 15 de julho, estava marcado lá o Balthazar Feast, né? Balthazar Feast, para quem não sabe, é uma passagem bíblica. Não vou entrar em detalhes de Bíblia aqui porque eu provavelmente vou falar alguma besteira. E aí todo mundo começou a falar, putz, tem alguma coisa a ver com Iron Maiden. E porque o cartaz, tudo que estava no cartaz tinha lá IM 17 numerais romanos, tinha o WOTW em alguns lugares do cartaz. E o pessoal começou a prestar atenção que
E um belo dia de julho, o Iron Maiden postou a capa do primeiro álbum deles, do Iron Maiden, né, de 1980, e estava lá perdido esse cartaz do Balthazar Fist. E uma galera que o pessoal prestou atenção também em uma entrevista que o Bruce Dickinson deu para a BBC, se não me engano, para falar sobre a turnê que ele faz de palestras, né, falando sobre o livro dele, enfim. A gloriosa entrevista que ele falou que estava arrependido de ter votado no Brexit. Ele estava com essa camisa do Balthazar Fist, o pessoal prestou atenção nisso. E a entrevistadora, eu não me lembro, perguntou para ele sobre o novo álbum do Iron Maiden, quais eram as expectativas, e ele falou que as respostas estavam na frente dele, assim. Ele não poderia falar muito, mas as respostas estão na sua cara, estão na cara de quem está vendo. Aí o pessoal se ligou na camisa, somou 2 mais 2, enfim. E aí nesse dia, se eu não me engano, foi dia 15 de julho. Eu acho que foi dia 15 de julho, que eu lembro que foi perto do meu aniversário, só que eu não lembro se foi antes ou depois do aniversário. Depois dessa campanha, teve uma listening party no Twitter do Seventh Son, uma listening party que o Iron Maiden tem feito com frequência. O cara em inglês, acho que é Teens Listening Party, alguma coisa assim, que ele faz de diferentes álbuns, já é o terceiro Iron Maiden que ele fez. E no final da Listening Party, primeiro que já avisaram que ia ter um anúncio na Listening Party, e eles foram soltando teasers, né, durante o mês todo. Quando perceberam que o pessoal começou a se ligar, vários tweets, vários posts no Instagram, assim, que a legenda tinha, as últimas frases era WOTW, as últimas palavras, as últimas 4 palavras tinham isso. Por exemplo, houve uma na época da Eurocopa, do jogo da Inglaterra, que era Walker on the alguma coisa, eu não me lembro qual era o último W. Existiu mais, se você procurar no Twitter da Iron Maiden, no Instagram da Iron Maiden para aquela época, você vai ver várias delas lá. E aí, esse dia 15 de julho, eles chegaram no final da Listening Party e falaram, tem um vídeo do Bruce Dickinson falando que tá convidando quem estava vendo ao Balthazar Fist no dia 15 de julho. E nesse dia teve um evento no YouTube e a banda lançou o vídeo e a música, né, obviamente, do The Writing on the Wall. E aí, nossa, e ficou aquela a gente parou aí, lançaram só música. E ficou aquele suspense, isso é uma música nova, é só um single, o que vem aí? Só que desde antes a banda estava postando fotos no Instagram, stories no Instagram, das capas de todos os álbuns. Cada dia era uma capa com ou um WOTW ou cartaz do Balthazar Fist. E nesse dia 15 de julho ainda faltavam uns 3 ou 4. Eu lembro que eu até comentei com um amigo meu, eu acho que o álbum vai ser anunciado na segunda-feira, porque ainda tava na Matter of Life and Death, se eu não me engano, tava no Death of Death no dia do anúncio. Então eu falei, domingo que isso vai acabar. E ficou aquilo, vai ter um álbum. Falei, cara, espera até segunda-feira, que talvez segunda-feira aconteça. Eu acordei segunda-feira pra trabalhar, abri o Twitter, tava lá, Senjutsu, isso em julho, anunciando um álbum pra sair em setembro. Eu acho isso sensacional, porque tipo, eu esperei um mês mais ou menos, foram 5 semanas pra poder ter o lançamento do álbum. E assim, a gente vai falar sobre esse álbum aqui agora, porque eu gostei bastante do Senjutsu. Eu gostei mais do que eu esperava que eu fosse gostar do Senjutsu. Eu particularmente acho injusta, por mais que o Senjutsu seja bom, eu acho injusta a comparação, porque eu sou um grande fã do The Book of Souls. Eu sei que é meio contraditório não, meio polêmico falar isso, mas assim, The Book of Souls pra mim é o melhor álbum do Iron Maiden desde Brave New World, né? Desde a volta do Bruce e do Adrian pra banda, desde que essa formação da banda existe. O The Book of Souls pra mim é perfeito, assim, o show, a turnê dele foi perfeito, o álbum foi perfeito. Eu gosto bastante do The Book of Souls, pra mim é top 5 da banda toda, da história toda da banda. Tá ali junto com o Seventh Son, sem ordem, tá? Tá ali junto com o Seventh Son, o Somewhere in Time, com o Peace of Mind, com o Power Slave, e tem o The Book of Souls ali, tá junto, tá? Pra mim ele é um cara que chega perto dos 4 álbuns ali da era de ouro da banda, né? De 83 a 88, do Peace of Mind e o Seventh Son. Então, assim, quem ouve o Book of Souls e ouve o Senjutsu não tem uma grande diferença de sonoridade entre álbuns. São 2 álbuns longos, são 2 álbuns duplos. Chegou um momento da carreira do Iron Maiden que
marketing, perdão a expressão, foda-se. Cara, eles já estão com uma porrada de anos de estrada, já é o 17º álbum de estúdio, tem não sei quantos álbuns ao vivo. Então, cara, a música tem que ter 10 minutos, a música vai ter 10 minutos, o Steve Harris não liga, enfim. Eu quero falar um pouquinho sobre o que eu achei do CD. O CD tem, acho que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 músicas divididas em dois álbuns. Tem 6 na primeira parte, 4 na segunda parte. As 4 da segunda parte são bem grandes, são bem longas. E assim, falando um pouco sobre o álbum, ele já começa com a música Senjutsu, a música título do CD, que provavelmente vai ser a música que vai abrir os shows da turnê. Porque essa música tem os ares de abrir os shows da turnê. E ela é diferente das músicas que abrem os últimos álbuns. Por exemplo, se eu não me engano, o Matter of Life and Death começa com Different World, eu não me lembro. Mas eu sei que o The Final Frontier começa lá com Satellite 15 e The Final Frontier, são 2 músicas separadas. A primeira música é claramente uma introdução, né, que no show ficava passando o vídeo e a banda entrava logo depois, mas a questão era 4 minutos de vídeo, assim, de primeira parte da música até começar, até realmente entrar a banda no The Final Frontier. E no The Book of Souls também, a primeira música tem uma introdução antes de seguir, né? Antes de entrar a banda. E no Senjutsu não, já começa assim, óbvio que tem a introdução da música, tem os tambores tribais, assim, os tambores de guerra japoneses, tambores de guerra japoneses, bem legais, assim, eu achei a música Senjutsu interessantíssima, acho que ela foi assim, uma ótima escolha da banda para apresentar o álbum, para ser a primeira, para abrir o álbum. A voz do Bruce, não só nessa música, mas também, assim, isso é uma crítica que pode ser levada para todo o resto do CD. O Bruce, nesse álbum, o Senjutsu, ele cantou em tons mais baixos do que o normal. Eu já acho a performance dele em The Book of Souls ótima. E eu acho a do Senjutsu melhor, que ele baixou um pouco os tons, um pouco o tom da voz dele, deu uma aliviada. E, cara, assim, ele tá cantando... E isso eu já tinha reparado na turnê do The Book of Souls, eu já tenho amigos que comentaram isso. O Bruce, acho que desde a década de 80, não cantava dessa forma que ele tá cantando hoje em dia. Mesmo depois do câncer, mesmo depois da quimioterapia, do câncer que ele teve na parte de baixo da língua, né? Na final da língua ali. É um Bruce que tá só atrás do Bruce da década de 80, entendeu? E aí, Senjutsu, pô, música perfeita pra abrir o álbum, assim, música perfeita pra abrir o show, vai ser sucesso. Tem tudo pra se tornar uma música querida pelos fãs. Aí logo depois de Senjutsu vem Stratego. Stratego é uma música que tinha saído como single, o primeiro single foi Riding on the Wall, e mais 2 semanas depois saiu Stratego. Foi inesperado também, eu pensei que fosse lançar só Riding on the Wall como single. Mas, cara, Stratego, na hora que eu ouvi o single, eu falei, cara, é essa. Eu acho que é a música mais gostosinha, assim, de ritmo, de voz, de guitarra, de baixo, de bateria. Inclusive é outro ponto forte desse álbum. O Nico tá de sacanagem. Acho que tem muito tempo que eu não ouvi a bateria do Nico tão foda como ela tá no Senjutsu. E a Stratego, assim, é a música mais gostosinha de ouvir da banda em muito, 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 muito tempo. Eu chuto aí que desde Different World, talvez, do Matter of Life and Death, é a música que eu mais gosto de ouvir da banda, assim. Ela é rápida, ela tem uma levada ótima. Ela não é aquela música arrastada que o Iron Maiden tem feito nos últimos tempos. Eu achei melhor até que Speed of Light, que foi o single do The Book of Souls. Assim, eu gosto muito da música The Book of Souls, eu gosto muito do álbum The Book of Souls, mas ele não tem uma música tão gostosinha quanto essa de ouvir, que é Stratego, assim. Tá, foi uma surpresa pra mim o Iron Maiden fazer uma música dessa nessa altura da carreira. Logo depois do Stratego tem a The Riding on the Wall. Assim que saiu o vídeo, obviamente, depois de 6 anos sem ter uma música nova, eu gostei. Não consigo, eu raramente consigo. É o meu lado fã, assim. Eu gosto de sacanear, eu gosto de zoar o Iron Maiden, mas eu não acho, tirando o Fear of the Dark, óbvio, eu não acho que tenha um álbum ruim. A banda Control, não consigo criticar, tipo, essa música é ruim. Eu gosto de Holy Smoke, sabe? E The Riding of the Wall, quando eu ouvi a primeira vez, eu gostei da levada dela, mas, assim, ouvindo ela no contexto do álbum, ouvindo ela no álbum, ela não é uma das minhas favoritas, tá? É uma música que, pra mim, quando você ouve, você tem que digerir ela lentamente. Ela é uma coisa meio puxada pro blues, assim, uma guitarra meio puxada pro blues.
ela é uma música que tem um potencial. Quem gosta dessa fase progressiva da banda, eu não reclamo, não sou desses fãs escrotos que falam, o Iron Maiden se tornou uma banda de rock progressivo, ficou chato, não é mais heavy metal. Não, cara, assim, não só o Iron Maiden, como qualquer outro artista, ele tem o direito de se reinventar. Ele não tem que ficar preso àquele nicho dele pro resto da carreira dele. E é uma música que pode fazer, assim, pode cair muito no gosto de quem curte essa fase progressiva da banda. Então, eu gosto dela, mas não é uma das minhas favoritas, infelizmente. É uma música longa, o vídeo eu acho meio, como diz um amigo meu, Ed, assim, não Ed, o Ed, E-W-G-Y, Ed, puta crítica social foda contra tudo que tá aí. Mas é do Bruce Dickinson, né? Não adianta. Mas assim, é uma música legal, assim, tá legal no álbum dela. Logo depois de Ride on the Wall vem Lost in a Lost World, né? É uma música que é 100%, e eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, é uma música 100% dessa fase do Iron Maiden pós Brave New World. Você ouve a música e você fala, Iron Maiden 2000, dos anos 2000. Não tem pra onde fugir. E a impressão que eu tenho dela é que quanto mais você ouve dela, mais parece que você já ouviu ela antes, entendeu? Parece com muito do que já foi lançado de 2000 pra cá. Ela não se difere das coisas que vem assim. Então, é boa também. O álbum todo é bom, como eu falei, o álbum todo é bom, mas ela não me pega assim de diferente. Porra, essa música, ela tem um momento assim que pra mim é incrível, é um dos mais inigualáveis do Iron Maiden, carreira toda, tá? E aí eu tô comparando, pra mim tá junto ali com solos de Stranger in a Strange Land e a linha de baixo de Power Slave. Quem ouve Power Slave nunca prestou atenção na linha de baixo dela, cara, faça esse favor a você mesmo. A de Dance of Death também é muito boa, mas a de Power Slave assim, de outro planeta. Que é o último minuto dela, que é o Bruce Dickinson só declamando os versos. Tem uma guitarrinha, um baixo acompanhando, mas assim, só um... Não é porrada, e um baixo também no bum, 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 bum. E só. E assim, de novo, é o melhor Bruce em anos cantando nesse tipo de tom. Você percebe o rasgado da voz dele nessa parte, declamando. Cara, assim, é um minuto de música, assim, uma música longa, assim, como a maioria delas no álbum. A menor é Stratego, que tem 4 minutos e pouquinho, se eu não me engano. Mas esse último minuto assim, é incrível. Papo de um dos melhores momentos do Iron Maiden em anos. Em seguida vem a Days of Future Past, que é praticamente um complemento da música anterior. Não muda muita coisa, assim. Cabe a mesma crítica. Parece com tudo que o Iron Maiden fez de Brave New World pra cá. Tá? É uma música legal, uma música boazinha. Ela vai ser legal em show, me parece, porque ela é animada, ela tem uma levada legal, mas assim, não tem muito a declarar sobre ela não. Esse final do primeiro álbum é meio tanto faz pra mim. É bom, mas tanto faz pra mim. E aí vem o The Time Machine, que é o encerramento do primeiro álbum. De novo, entra a mesma crítica das duas anteriores. Parece tudo que o Iron Maiden lançou de 2000 pra cá, e foi o que eu acabei de falar. O final desse segundo álbum, assim, o final desse segundo álbum, que é o meio da obra toda, Senjutsu, é qualquer coisa Iron Maiden pra mim. Não é ruim, longe de ser ruim, é bom. Porque foi o que eu falei também antes, eu gosto dessa fase do Iron Maiden de 2000 pra cá, do Brave New World pra cá. Pra mim é uma fase, assim, em questão de ideias, riquíssima, tá? Mas, assim, é qualquer coisa, você parece que já ouviu. Inclusive, isso já é uma crítica mais negativa que eu tenho no Senjutsu, que vários momentos em várias músicas, eu não consigo falar quais agora, mas assim, vários momentos, parece que eu já ouvi aquilo, parece que eu já ouvi aqueles trechos em algum lugar, de tão qualquer coisa que são. A última música, inclusive, que eu vou falar mais pra frente, a primeira vez que eu ouvi, parece que eu já conhecia ela. Eu sabia exatamente qual era levado, eu sabia exatamente qual era a métrica que o Bruce ia cantar, que a guitarra ia ter, enfim. Parecia que eu já tinha ouvido aquela música em algum lugar. Inclusive, acho que eu já ouvi aquela música em algum lugar, só tô tentando lembrar onde. Mas é isso, esse é o assim. E The Time Machine encerra a primeira parte do Senjutsu. Vamos começar a falar da segunda agora, que é a mais longa, são só 4 músicas.
começando a segunda parte, a gente já tem de cara Darkest Tower, né? Que é uma das 587 homenagens não, uma das 587 músicas que o Iron Maiden já fez, contando alguma história do Churchill, tá? Inclusive Darkest Tower é o nome do filme, que o Gary Oldman ganhou o Oscar por interpretar o Churchill. Porque é uma das falas dele no contexto da Segunda Guerra Mundial. Parece, como se fosse uma continuação de Aces High, né? A música, não o tema da música, não a música em si. A música em si é uma outra grande crítica, já em cima do que eu falei anteriormente. Darkest Tower parece muito, muito uma música do The Final Frontier. Ela tá perdida no meio do Senjutsu. O tom dela, enfim. Nada também contra o The Final Frontier. Eu acho. Foi o primeiro álbum de Iron Maiden que eu tive, assim, como acompanhar, sendo fã. Foi a primeira turnê que eu fui da Iron Maiden. Eu não ouço o álbum a frequência que eu gostaria. Mas tem muita coisa escondida ali. Muito tesouro escondido ali no The Final Frontier. Nas faixas deles, da faixa dele. Que deveria ser mais valorizado pela banda. Que eu sei que eles provavelmente nunca mais vão tocar em turnê, mas, pô, tirando a Ovel, When the Wild Wind Blows, cara, Coming Home é muito boa, The Talisman é muito boa, Mother of Mercy é muito boa. Starblind é uma música que eles não tocaram na turnê do The Final Frontier, mas assim, eu já ouvi comentários concordando com esses comentários, que é uma música excepcional. Inclusive, a Darkest Tower me lembra um pouco Starblind e The Talisman. Mas ela parece que ela tá meio fora de contexto com o Senjutsu. E depois de Darkest Tower, pra mim, veio o ponto alto, assim, muito alto do Senjutsu, que é a Death of the Celts. Cara, isso aqui é Prime Steve Harris. Isso aqui é o Steve Harris no máximo dele. A gente sabe que o Steve Harris é meio bitolado com algumas coisas, com os celtas, com os maias, com os astecas, com os egípcios. A gente sabe que ele é que ele é fã de outras culturas antigas. Essa música aqui é disparada, é a melhor do álbum. Ela tem uma levadinha, cara, que assim... Foi o que eu escrevi aqui no que eu tô lendo, no roteirinho pra lembrar na hora que eu tô falando aqui. Ela parece... Eu quero muito uma dobradinha delas dos shows com The Clansman. Ela parece também uma continuação de The Clansman. Eu quero muito uma dobradinha delas duas, porque tem um momento ali no meio de Death of the Celts, que tem também em The Clansman, um momento que dá pra ter uma dancinha... uma dancinha clássica ali da Irlanda, da Escócia, se não me engano. Que, porra, cara, assim, sem sacanagem. A primeira vez que eu ouvi essa música semana passada, eu fiquei louco, porque ela é muito, muito, muito boa. É de nível ao que The Book of Souls foi em The Book of Souls. Eu sou muito fã da música The Book of Souls. Pra mim, é uma das melhores músicas que o Iron Maiden já lançou na carreira. E quando saiu o álbum que eu ouvi, a música, eu falei, cara, essa música aqui ao vivo vai ser um negócio de louco, assim. E, porra, foi pra cacete. Tanto que ela, durante o show, o Bruce até... Não foi durante o show, desculpa. Foi na revelação... Não foi na revelação, desculpa. Foi no lançamento do Live Chapter, no The Book of Souls The Live Chapter, que é o DVD que lançou no YouTube, que a banda fez um live tweet na época. Quando começou a parte The Book of Souls, a banda até comentou, esse, entre aspas, né, abre aspas, essa The Book of Souls parece que vai ser um novo clássico ao vivo. Porque, cara, é incrível. E Death of the Celts está indo por esse mesmo caminho, tá? Mesma coisa de Senjutsu só no começo. Death of the Celts é aquela música que, se tiver na turnê, cara, sem condições, abraça, porque, de novo, é Prime Steve Harris. É aquela música que quando o Steve Harris senta pra fazer, por mais que ele tenha vacilado nos últimos álbuns, tem uns momentos meio pra baixo, assim, de qualidade. Essa aqui lembra pra gente que Steve Harris ainda é um dos melhores compositores de qualquer coisa do mundo, entendeu? Já existe, da história, que já existiu. Emendando com Death of the Celts ainda, depois dessa vem as duas maiores músicas do álbum inteiro, tá? Papo de mais de 11 minutos cada uma, que começa com Department, que tem uma intro de baixo que, cara, me lembra muito, muito, muito Blood on the World's Hand, na época do Blaze Bayley, que é...
assim, Lord of the Rings. Essa The Partment é uma coisa mais parada, mais um dum, 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 dum. Mas assim, foi o que eu pensei. Além de ser uma música interessante, ser uma música boa, embora um pouco longa até, cansativa no caso, essa intro de baixo no ao vivo, o que ela vai chamar a plateia, o que ela vai chamar o pessoal no dum, 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 dum. A galera batendo palma no rei, cara, assim, vai ser um dos pontos altos da turnê se tocarem The Partment ao vivo, assim. São dos pontos altos do show, vai passar uma vibe, assim, surreal na hora dela, se ela estiver na turnê. E a última música do álbum, né, chegando ao final, Hell on Earth, que é uma música que eu concordo com algumas críticas que eu ouvi, que eu li antes do álbum ser lançado, que é uma música que se ela terminasse 3 minutos antes ela ia ser excelente, mas ela se alonga de uma forma desnecessária, enfim, não deixa de ser boa, mas ela passou de excelente, de uma música que poderia ser excelente para boa, né? E assim, é uma música, se Darkest Hour, né, antes eu falei que era uma música The Final Frontier, perdida no Senjutsu, Hell on Earth pra mim é uma música que parece uma sobra de The Book of Souls, que não encaixou em Dance of Death. Sim, deu pra entender, né? Ela parece que sobrou, tipo, na hora que puxaram a lista de músicas de The Book of Souls, tinha lá Hell on Earth, mas na verdade ela não foi feita para The Book of Souls, ela já tinha sobrado desde o Dance of Death. Ela tem esse clima pra mim, tipo, ela poderia estar no último álbum, mas ela também poderia estar no Dance of Death de 2003. Mas também, de novo, é uma boa música. O Senjutsu, repetindo o que eu falei no começo, é um bom álbum do Iron Maiden. Eu não esperava que o Iron Maiden fosse lançar 2 álbuns seguidos de uma qualidade tão boa assim, com essa idade, né? Com essa antiguidade que a banda já tem, essa história que a banda já tem. Eu não imaginava que os álbuns 16 e 17 deles fossem ser tão bons. Não é o que a gente vê por aí, né? Então é isso, galera. Assim, o meu veredito de Senjutsu põe um 8 de 10. Ainda é pior que o The Book of Souls pra mim. Assim, vamos falar pior. Eu ainda prefiro The Book of Souls nessa fase da banda de Brave New World pra cá, de 2000 pra cá. The Book of Souls pra mim continua sendo o melhor álbum, mas Senjutsu tá ali pau a pau com o... essa aqui vai ser uma frase muito polêmica, tá? Se alguém tiver... Se esse podcast tiver a audiência, não é que eu espero que eu tenha, se me surpreender com a audiência, com os fãs de Iron Maiden, isso vai ser uma frase muito polêmica. De 2000 pra cá, Senjutsu pra mim tá disputando ali como o segundo melhor álbum, pau a pau com Dance of Death. Eu sou muito fã de Dance of Death. Então, pô, vai falar 8 de 10, tá? The Book of Souls é um 9,5 de 10, Senjutsu é um 8 de 10, 8,5 de 10, tá? O veredito é esse, é um puta álbum, é um baita álbum. Vai agradar quem é fã da banda, eu espero. Quem não gosta dessa fase progressiva, não vai, não adianta. Mas quem continuou, quem gosta da banda, quem não tem não é bitolado com esse negócio de não pode, a banda de heavy metal virou progressivo, esquece esse tipo de gente. Não vou falar que é um... Enfim, eu não quero afastar minha audiência agora, mas eu não entendo quem não gosta, tá? Quem tem isso na cabeça. Eu entendo ao mesmo tempo que eu não entendo, mas assim, dá uma chance que... Se não for pra ouvir o álbum todo, pô, ouve o Stratego, ouve a Days of Future Past, né? A sequência lá, Stratego, The Ride At All, talvez não seja muito adequada para quem não curte essa fase progressiva da banda. Mas Stratego, Lost in a Lost World, Days of Future Past e principalmente Death of the Celts, quem gosta ainda da fase Blaze Bayley com The Clansman, enfim. Então é isso, galera. Depois de muito tempo voltei. Eu planejo me organizar melhor para ter com mais frequência o podcast. Tenho novidades por aí que dá para desde julho mais ou menos, mas que eu vou me organizar ainda para ter essas novidades, mas vai ter novidade por aí em breve, até o fim do ano. Antes, eu espero. Pra gente conseguir ter uma diversão melhor aqui, eu levar um pouquinho de paz, um pouquinho de diversão para quem tá ouvindo agora. Ainda estamos passando por um momento difícil, ainda estamos no meio da pandemia, galera. Por favor, não aglomerem,
Não saiam de assim, não adianta falar não saiam de casa porque depois de 1 ano e meio não adianta. Assim, não aglomerem, evitem aglomerar, continuem lavando as mãos, usem máscara e principalmente se você não tomou a vacina, vai se fuder, meu irmão. Toma essa vacina aí, cara. Pelo amor de Deus. Porra. Galera, é isso. Então, forte abraço. Obrigado pela moral. Assim, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, @botafone. Estamos abertos a críticas, a sugestões, a elogios. De novo, fiquem de olho no feed do podcast que vai ter coisa vindo por aí, tá? A gente vai tentar manter uma ordem melhor, uma sequência maior de lançamentos de podcast e ainda vai ter extras, vai ter surpresas. Só fiquem de olho, beleza, galera? Valeu, forte abraço, tchau, tchau.